Olá, tudo bem? Tudo certo com você? Comigo tá tudo ótimo. Excelente noite de segunda-feira. Aliás, um bom começo de semana para as pessoas que estão aí acessando a nossa rede social nesta noite maravilhosa. E conforme o combinado, conforme o prometido, aqui estamos nós em mais um programa Direito na Rede Social. É bem verdade que para comandar esse programa direto da capital pernambucana, doutor Gamaliel Marques. Muito boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo Campos, e a todos e todas as internautas. É um prazer estar de volta com o programa do Dr. Gamaliel nas redes sociais, junto com meu amigo Campos, nessa parceria, na qual a gente vem demonstrando que o direito pode ir para as ruas e o povo também pode discutir direito. Verdade, doutor Gamaliel. Inclusive, tive o prazer de estar hoje na capital, né, acompanhando um pouco de perto também, eu diria, o seu trabalho aí, principalmente em Olinda, não é verdade, doutor? Exatamente, estávamos lá em audiência na cidade de Olinda. Amanhã a gente vai seguir para Brasília, Distrito Federal, aí ficamos lá até o dia 21, retornamos à capital pernambucana e, na sequência de diversas audiências realizadas no entorno do Brasil, graças a Deus que a gente temos essa possibilidade de nos locomover pelo nosso trabalho que é feito, nos traz bastante clientes em diversas regiões do país e a gente andamos um pouco por esse país afora. Bom, a gente só tem que agradecer, principalmente ao doutor Gamaliel, que está aqui junto com a gente ao vivo nesta noite de segunda, principalmente para falar de um assunto que certamente vai interessar a muita gente. Primeiramente, tem a questão do casamento, tem aqueles que partem até para o divórcio, a união estável e concubinato. Não é isso, doutor? Esse será o assunto de hoje e o senhor começa evidentemente falando um pouquinho aí, exatamente a detalhar o assunto, casamento, divórcio e tudo mais, e logo após as pessoas vão poder fazer aquela pergunta e até mesmo, se assim interessar, escolher o próximo tema da próxima segunda-feira. Então, fica com a sua pessoa, doutor. Volto a dar boa noite a todos e todas internautas e dizer para vocês que eu vou dar um bônus hoje. Qual o bônus? Falar também sobre abandono do lar. É um pequeno bônus nessa transmissão que a gente vai dar isso para o nosso público, viu, Campos? Tá certo. Pronto, então, não vai ser propriamente nessa sequência, nessa ordem. Eu verifiquei uma coisa, vamos deixar o divórcio por último. Aí vamos falar sobre a questão do casamento, sobre a questão da união estável e sobre a questão do concubinato e, posteriormente, o divórcio. E vem um bônus, que é falar sobre o abandono de lar, certo? Então, vamos lá. Vai ser rapidamente para que... mas antes disso, quero agradecer a internauta que fez essa sugestão desse tema, e que a gente ampliamos, que ela falou sobre casamento, fizemos uma ampliação para que trouxesse para a rede exatamente o que o internauta está interessando para o internauta dentro do direito. E Campos me passou esse tema no meio da semana e disse, doutor, foi a internauta que mandou. De antemão, abraçamos de imediato, não foi, Campos? É verdade sim, doutor. Foi a Gislaine Saraiva, ela que sugeriu esse tema e o doutor Gamaliel acatou e nesse momento vai detalhar não só para a internauta, assim, que escolheu o tema, mas acredito que para as demais pessoas interessadas no assunto. E acredito que tem muita gente interessada sim. É isso aí. Então, um abraço aí para Gislaine Saraiva e vamos lá. Começando com casamento. Casamento, o que é o casamento? É a união entre duas pessoas com a finalidade de constituir uma família, no qual ele tem um registro público que se chama uma certidão de casamento. Dentro desse casamento, o que acontece ali? Automaticamente, ele vem alguns deveres e também
fora os deveres, traz também algumas obrigações, traz as obrigações e os direitos. Os deveres é de manter uma família unida, de ter um relacionamento forte e duradouro dentro do casamento. E, por outro lado, quando tem o regime do casamento que é importante, ou seja, qual o regime que a pessoa vai se enquadrar ao se casar, que são, na verdade, vamos falar sobre 5 regimes. Falar sobre a comunhão parcial de bens. O que é isso? É uma comunhão parcial de bens. É a partir do momento que você casa com outra pessoa e passa a ter o convívio, esses bens automaticamente começam, a partir dali, a se unir com o que você já tinha, ou com o que a outra pessoa tinha. Então, é uma comunhão parcial de bens. Vai fazer uma união, certo? Ou também a comunhão universal dos bens. Aí é que é o que acontece. Essa comunhão universal, ela pega os bens que estavam antes de você casar e reúne os dois, o casal, trai o bem do marido e da mulher para que junto faça uma união universal, quer dizer, fique tudo junto. E isso também traz uma coisa, traz dívidas também. Não só traz o benefício, não. Se uma parte do casal tinha uma dívida, automaticamente a outra parte contrai. Diferente da comunhão parcial de bens, que é a partir daquele momento que você está reunindo os bens. Para trás, os bens que constituíram individualmente, esses bens individualmente, o que aconteceu com eles? São distintos, eles não se entrelaçam, eles não estão juntos. Então, se tiver uma dívida, você não vai contrair na comunhão parcial. Já na comunhão universal, você vai atrair tudo isso. Também temos a separação total dos bens. Vamos casar, mas o que acontece? A partir de hoje, vamos casar, mas tu fica com teus bens, tu administra os teus e os meus. E cada um, a partir daquele momento, quando estão casados, tendo um relacionamento duradouro, tudo mais, mas cada um cuidando do seu patrimônio individualmente, sem a união desses bens. E também existe uma obrigatoriedade de separação de bens. Isso que a lei nos trouxe, porque essa separação obrigatória de bens, o que ocorre a partir daí? Qual é o casamento? Uma pessoa é menor de 16 anos, ou é maior de 60 anos, a lei entendia, ou, na verdade, houve um entendimento que, a partir dali, aquele casamento poderia ter sido por algum tipo de interesse. E por esse tipo de interesse, vamos separar obrigatoriamente. Então, caso uma pessoa de 60 anos com uma mais nova, automaticamente esses bens ela não vai ter direito, porque houve uma separação de bens. E, por último, vamos falar sobre a participação final nos aquestos. O que é isso? A palavra participação final nos aquestos. Né? Na verdade, é o seguinte: casaram com a separação de bens, mas os bens que foram constituídos em comuns, os dois, que levam o nome dos dois, Maria e José casaram. Automaticamente, esses bens foram comprados não em nome só de Maria, nem só em nome de José, mas em nome de Maria e José. Então, esses bens, na hora que houver uma separação judicial, um divórcio, melhor dizendo, esses bens são divididos entre os dois. E os demais não são divididos porque, como já falou anteriormente, houve uma separação de bens inicial. Então, essa separação, essa participação final nos aquestos é só para aqueles bens que são na convivência, eles são unidos, certo? Então, a questão do divórcio, que já entrei na verdade, ela traz, o casamento traz os benefícios, que é a união de duas pessoas com o fim de que ter uma união estável e duradoura. Aí o divórcio, ele traz essas consequências que vocês acabaram de escutar. E
A partir daí, a gente vai falar mais um tema que é a união estável. A união estável, ela veio para o nosso ordenamento jurídico. Eu não vou falar sobre legislação, qual é o código, qual é a foi a lei que veio trazer, nem nada, porque a gente está falando aqui uma conversa aberta, certo? Entre eu e você, internauta. Então, não estamos aqui no meio acadêmico, no meio jurídico, para a gente estar discorrendo questões aqui antinentes à legislação. Então, vamos falar da melhor maneira possível para que haja compreensão, que a gente possa nos comunicar da melhor forma. Então, a união estável, como ela também foi constituída lá, vamos lá, juntou-se Maria e José para ter um relacionamento. Esse relacionamento de Maria e José, ele não vai ter uma finalidade inicial de casamento, mas sim de uma união. E essa união, a legislação entende que ela também gera direitos. Esses direitos que ela gera é como a comunhão parcial de bens. Automaticamente, a partir do momento que houver uma separação ou um divórcio melhor, esse divórcio vai entrar naquele regime de comunhão parcial de bens. E essa união tem que ser com caráter duradouro, com a finalidade de constituir uma família. E quais são os meios que eu tenho que provar que houve uma união estável ou que essa união estável está existindo? Exatamente a convivência pública. O casal sai junto, o casal publica fotos na internet, o casal tem uma vida familiar, ambas em conjuntos. Então, todos esses meios, coabitam no mesmo teto, tudo isso nos traz que o casal, a partir daquele momento, constituiu um ambiente para que tenha um relacionamento duradouro. Automaticamente, esse relacionamento ele é chamado de união estável, colocado no nosso ordenamento jurídico. Um outro tema interessante, que muitas vezes confunde, é uma palavra que faz uma confusão entre união estável, que se chama concubinato. Muitas das pessoas acham que o concubinato ele é uma união estável. Não é. Não é amparado pela legislação. Esse concubinato é uma relação extraconjugal, tanto do homem ou da mulher. Eles se encontram uma vez por semana, encontra 2 vezes por semana, uma vez por mês, e tem um relacionamento amoroso, no qual esse relacionamento amoroso constituiu aí um concubinato, não foi uma união estável. Por quê? Porque ambos não podem, a partir daquele momento, criarem um vínculo familiar, porque eles têm um outro vínculo familiar que está fora da relação, certo? E como está fora da relação deles dois, o que prevalece é aquele vínculo familiar que eles têm com intenção de ser duradouro e constituir uma família. Já o concubinato é diferente. O concubinato é uma relação amorosa, é uma amante, um amante que vai ter ali, por um determinado momento, pode ser até por uma vida também, mas nunca vai deixar, nunca vai ter um caráter de casamento nem de união estável. Por quê? Porque eles não constituíram com essa finalidade. Aí tem uma súmula, só colocando rapidamente, não vou nem citar qual é, do Supremo, que diz que a questão de bens no concubinato, o que acontece? Vamos lá. Aí houve uma relação aí de anos, mas compraram o imóvel juntos, os dois. Um comprou o imóvel e colocou o outro para morar. Como é que vai ficar esse imóvel a partir do momento que acabarem essa relação? A questão é a seguinte: entende, já a esfera superior, que esse imóvel vai ter que ser demonstrado pelas duas partes que houve um esforço comum para que haja uma divisão por igual. Por quê? Porque se a partir do momento, só de um lado, só o homem comprou imóvel, ou só a mulher comprou imóvel,
não teve esforço em comum. Não, vamos dividir as parcelas, vamos pagar as parcelas, vamos fazer com que preencha o imóvel com móveis, com lustre, com etc. Tal. Sim, aí houve um esforço de conjunto. Estão provando que os dois compraram com aquela finalidade. A partir do momento que houver uma separação, automaticamente a divisão será por igual. Mas tem um fato também que é recente na legislação, não tão recente, mas a priori pode-se falar assim, que se chama abandono de lar. Gente, abandonar o lar, vamos lá, ou o homem ou a mulher, aí casaram-se com aquela intenção de viver junto e tal, mas o que ocorreu com aquilo ali? O marido ou a esposa brigaram e um sumiu, um dos dois. Sumiu mesmo da vida, não é aquela história, vou mandar uma mensagem de zap, vou mandar uma cartinha, mais antigo, mais romântico, quando vinha a cartinha, ou mandar aí um e-mail, não. Porque a partir do momento que fizer isso, não caracteriza que a pessoa sumiu, que houve um abandono. Eu vou mandar por mês uma quantia para que ele ou ela se mantenha e ajude a manter os filhos. Não houve abandono de lá. Mas a partir do momento que ele chegar e falar, não, vou embora, sumi, acabou, se não der mais notícia, abandonou lá. E o que é que vai acontecer? Se 2 anos seguidos manter-se desaparecido, ele abandonou lá, caracterizou o abandono por 2 anos sem interrupção. E o que é a pessoa que ficou, o cônjuge que ficou? O homem ou a mulher, de um ou outro, podem fazer? Entrar na justiça pedindo uma coisa, pedindo o uso capião por abandono de lar. É uma nova modalidade de uso capião. E essa modalidade de uso capião por abandono de lar vai trazer para o homem ou a mulher não só a posse, mas também a constituição do direito sobre o patrimônio. E o outro vai perder a posse que ele tinha. Então, automaticamente, são diversos institutos que envolvem a questão do casamento, que envolve a questão do concubinato, que envolve a questão da união estável, que a gente está conversando, que é importante a gente ter a certeza que um casamento é algo que é constituído com a finalidade exclusiva de ser sempre e duradouro. Mas a partir do momento que isso não acontece, ele gera uma série de consequências nas quais a gente também já discorremos um pouco sobre isso. E no decorrer agora das perguntas, aí eu vou deixar nosso amigo Campos tocar aí, né? No decorrer das perguntas, a gente vai esclarecendo mais as dúvidas e tirando aí as possíveis e eventuais questionamentos que venham a acontecer. Fica contigo aí, Campos. Tá certo, estamos aqui ao vivo, né, com o Dr. Gamaliel Marques. Inclusive, a gente quer registrar que, devido a um problema no Facebook, não foi possível transmitir, né, esse Hangout de forma simultânea através com o YouTube e Facebook, tá certo? Bom, mas as perguntas estão chegando aqui, viu, doutor? Inclusive, tem a pergunta, evidentemente, da internauta, ela que sugeriu esse programa de hoje, que fala sobre casamento, a Gislaine Saraiva. Mas antes, a gente tem uma pergunta aqui sobre união estável. Essa pergunta vem de um internauta denominado de Os Brutos Amam. Ele diz aqui o seguinte, ó, menor de 16 anos pode contrair união estável sem a permissão dos pais? Veja só, é um relacionamento que, a partir da verdade, a legislação, ela tem toda uma questão. Tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que rege isso. Ela tem o próprio Código Civil, que rege também essa questão.
todo e qualquer relacionamento abaixo de 16 anos, ele tem que ser constituído com a permissão dos pais. Como meu amigo aí que se denomina os brutos também amam, um abraço para você, a pergunta é bastante pertinente, e eu vou te informar uma coisa, tem que ter muito cuidado, porque abaixo de 16 anos, e abaixo de, vai chegando a mais abaixo, e se chegar abaixo de 14 anos, isso é denominado estupro de vulnerável, certo? Então, a legislação também prevê isso. Então, qualquer relacionamento que, mesmo com consentimento da menor ou do menor, que seja abaixo de 14 anos, ele é considerado estupro de vulnerável e leva a pessoa também à cadeia. Então, mesmo com consentimento, consentimento não vai tirar a sua penalidade e nem vai tirar a exclusão do tipo penal que você vai sofrer. Então, qualquer consentimento só de maioridade, a partir que tem a livre arbítrio para fazer constituir sem precisar de uma permissão dos pais. Tá certo, doutor Gamaliel Marques, ao vivo aqui pela rede social, é o direito na rede social. Gente, aproveita esse espaço, hein? Não é todo dia que a gente tem um contato direto, principalmente, né, com um advogado altamente renomado, como é o doutor Gamaliel Marques. Mas continue aí, logicamente, a colocar sua pergunta. Inclusive, você pode também escolher, sugerir o tema para o próximo programa da segunda que vem. A gente tem aqui, por exemplo, a Gislaine, ela que sugeriu esse assunto de casamento. Ela fez uma pergunta aqui, a Gislaine Saraiva. Ela disse o seguinte, doutor. Ela disse que está separada há 6 meses, mas conviveu com o rapaz durante 8 anos. Segundo ela, ouviu falar que se convive com a pessoa, mesmo sem estar casada ou casado no papel, ela teria direito por bem. E ela quer saber exatamente sobre isso, porque ela disse que não tem emprego fixo, está separada, só recebe Bolsa Família, e quer que o senhor tire essa dúvida. Ela falou que ele é assalariado, né? Ele tem salário, tem renda fixa, e ela não. Ela disse que quando conheceu o mesmo, ela tinha uma casa, a casa já era no nome dela, inclusive a casa até mobiliada já era, mas ela não tem renda, não tem emprego, a não ser o Bolsa Família. E aí, doutor, como é que fica a situação da Gislaine? Gislaine, mais uma vez, boa noite. É um prazer ter você sempre conosco fazendo os questionamentos, porque enriquece o nosso programa. Gislaine, veja só, questão de, você colocou que 8 anos foi constituída aí uma união estável. Como a gente já falou anteriormente, o casamento ele tem um outro rito. A partir do momento que existe uma relação entre duas pessoas, e essa relação entre duas pessoas, ela não é constituída judicialmente, é uma união estável, certo? Então, essa união estável também traz alguns direitos. Você fala que tem um patrimônio, que esse patrimônio que você tinha, um imóvel, ele foi antes da sua relação de união estável. Se fosse entrar, ele não entraria numa divisão. Por quê? Porque ele entra por aquele rito que eu falei, que é a comunhão universal de bens. Ele só é constituído, essa relação para juntar os bens, a partir daquele dia. Então, seu imóvel, como foi antes da sua relação, automaticamente ele não entra numa divisão, não entraria numa divisão de patrimônio. Só o que você comprou a partir do dia que você começou a viver com essa pessoa. Em relação à questão que eu estou compreendendo aí que você está colocando, falando sobre, perguntando sobre uma pensão. E essa questão da pensão, veja só, hoje a legislação e a jurisprudência dos tribunais, ela coloca o seguinte, dependendo da idade que a pessoa tenha, ela pode ficar até 1 ano, 2 anos, estourando ao máximo, não passa disso, recebendo a partir dali
uma pensão. Essa pensão para quê? Para que ela possa se reconstituir a sua família quando ela saiu de uma relação. Agora, isso não é perpétua, não. A questão da pensão alimentícia, ela tem uma durabilidade somente para você restabelecer a sua possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, e a partir do momento que você voltar ao mercado de trabalho, que o juiz já vai para um espaço determinado pelo juiz, que vai depender muito de entendimento de juiz de cada comarca, a partir daquele momento você vai viver com aquela pensão durante 6 meses, 1 ano, 2 no máximo, e depois disso essa pensão automaticamente é cortada. E você vai ter que viver por conta própria, porque a não ser que você tenha uma deficiência física, alguma um mal, assim, um câncer, Deus o livre, alguma coisa assim muito grave, uma doença grave, aí ela pode permanecer para o resto da vida. E fora isso, for sua idade for bastante avançada, aí o juiz também arbitra, porque aí você não vai ter mais condição de voltar ao mercado de trabalho. Esse é o entendimento dos nossos tribunais. Fora essa situação do entendimento dos tribunais, a gente não tem como te passar mais nenhuma informação, porque juridicamente funciona assim. Tá certo, a gente agradece a resposta aí por parte do Dr. Gamaliel Marques e também a Gislaine, que inclusive indicou esse assunto, né, para que a gente pudesse estar, evidentemente, nesta noite de segunda-feira, levando esse tema bastante interessante, que acabou sendo, digamos assim, meio que fatiado, né, até porque não é só o casamento, tem o divórcio, a questão da união estável e o concubinato. Inclusive, tem uma pergunta aqui, na verdade, é uma pergunta que ela acaba sendo meio que duas em uma, doutor. Da internauta Maria, ela diz o seguinte: se o cônjuge possui o sobrenome do parceiro, após o divórcio, voltará a ter o nome de solteiro automaticamente? E ela segue com outra pergunta: é obrigatório abrir mão do sobrenome no caso do divórcio, doutor? Como é que fica essa situação? Veja só, não é automático. Primeiro, fica a seu critério, fica a critério do cônjuge que adquiriu o nome, se ele quer ou não retirar. O juiz vai indagar a pessoa se ela prefere permanecer com o nome ou se ela quer retirar o nome, certo? Não tem nada de automático, até por uma questão. A partir daquele momento que você incorporou ao seu nome o nome de outra pessoa, você fez toda uma mudança na sua vida. Você tirou novos documentos, você passou a usar esse nome socialmente, etc. Então, seria uma situação incômoda demais para diversas pessoas chegarem e tirarem um nome arbitrariamente por a mando de um juiz. Então, não funciona assim. Se você tem um nome e quer permanecer, mesmo fora do divórcio, você pode permanecer com o nome da outra pessoa. Tá bom, para as pessoas que estão chegando, ó, faça a sua pergunta, estamos aqui ao vivaço, nesse Hangout, Dr. Gamaliel Marques, lá na capital pernambucana, e nós aqui na região, é bem verdade, interiorana, agreste de Pernambuco. O Renato Lobo, ele é contra casamento, viu, doutor? Ele, inclusive, aqui, ele tem até uma pergunta curiosa, né, Renato Lobo? Ele disse, ó, tem pessoas que não podem casar, doutor? Existe isso? Pessoas que não podem casar? Renato Lobo, boa noite, é um prazer ter você aqui conosco. Renato Lobo, o casamento é uma instituição, na verdade, que algumas pessoas se adaptam, outros não, né? Mas só vai ter conhecimento disso a partir do momento que experimentar, né? De repente, se você teve alguma decepção e tal, mas procura outro parceiro, outra companheira que com certeza pode se dar bem. E respondendo a sua questão, a legislação ela tem uma flexibilidade, começou a ter flexibilidade. Tem algumas pessoas
que tinham problemas mentais, que não poderiam ter um casamento, uma união estável, e hoje ela já tem uma mudança. Hoje as pessoas já estão podendo contrair um matrimônio, sim. E a tendência é que cada vez mais fique mais liberal. Por quê? Porque o Estado não pode estar intervindo na vida do cidadão da maneira onde vem intervindo no seu íntimo. Esse íntimo decisão, não é porque a pessoa tem um pequeno desvio, um problema mental, que eu vou impedir dela chegar e contrair um matrimônio. Não, ela pode ter uma vida ali normal, pode constituir uma família, desde que o outro parceiro seja uma pessoa que também compreenda e seja amigável e faça uma boa parceria. Então, eu posso dizer que hoje a legislação, graças a Deus, ela está sendo bem flexível e entendimento dos tribunais também. Bom, que assim seja e continue, né, doutor? Olha, antes que a gente venha, logicamente, encerrar esse programa de hoje, eu não poderia deixar daqui de fazer uma pergunta. Inclusive, a pessoa pediu para que a gente não revelasse o nome dela, até porque é uma pergunta até não muito comum, né? E eu diria comum no meio de namoro. Certamente muita gente que está acompanhando ao vivo nesse momento, ou quem sabe posteriormente, já que a live vai ficar gravada, acredito que vai se identificar com esse, digamos, amigo meu. Edson Campos, faz a pergunta ao doutor o seguinte: namoro longo configura união estável? Sim, Campos, com certeza. Por quê? Porque a partir do momento que o namoro ele passa a ser longo, ele passa a ter uma convivência, ele passa a ir na residência dela, ela passa a ir na residência dele, passa a dormirem junto, passa a ter um relacionamento que deixa de ser apenas um cotidiano, mas passa a ter uma relação já de união. E isso gera uma união estável, que essa união estável a pessoa às vezes nem percebe que já está crescendo e ela fatalmente, para quem não queria, já aconteceu. Bom, tem uma pergunta aqui das iniciais MAS, ela faz o seguinte, a seguinte pergunta: o que quer dizer acordo pré-nupcial, doutor Gamaliel? Veja só, uma boa noite aí para você. MAS, veja só, o acordo pré-nupcial. É uma coisa que é um contrato, certo? O casamento, na verdade, ele é um contrato. Não deixa de ser um contrato. Agora, só que é um contrato que já vem formalizado com as regras jurídicas impostas, que é exatamente o sistema o regime de bens, tudo que aquele arcabouço jurídico todinho de proteção àquela união. Até para a separação tem que ter o ritmo. Já o contrato pré-nupcial, o que acontece? Ela pode chegar os dois, ele for um cartório, formalizarem lá, e os termos, como vai ser. Fulano de tal, a gente vai passar a viver a partir de hoje, durante 6 meses juntos. Agora, esses 6 meses que vamos passar junto é a tipo de que a gente vê se dá para a nossa união permanecer e a gente transformar isso em um casamento. Aí faz aquele contratozinho, um cartório, vai lá, registra no cartório, e ele tem valor jurídico. Ele tem um valor jurídico que a pessoa, depois de 6 meses, ou ele pode renovar, ou ele pode automaticamente desfazer e acabar também essa união que aconteceu no contrato pré, que foi feito pré, certo? E até durante o próprio casamento, da união estável, você pode chegar a fazer uma coisa. Vamos formalizar aqui na união estável um contrato. O que é que eu vou ter direito no caso de separação? O que é que você vai ter direito no caso de separação? Qual é a forma de cuidar dos nossos filhos? Qual é a forma que a gente vai cuidar do nosso patrimônio e colocar isso num contrato? Então, toda a questão que passando do casamento pela união estável se pode fazer, já é um contrato em si, mas
Um pré-nupcial é isso, você pode, antes do momento de formalizar toda a sua vida com essa pessoa, formalizar de maneira diferente, um teste, vamos dizer assim, e isso em contrato. Tá bom, estamos conversando com o Dr. Gamaliel Marques. Espero que as pessoas estejam gostando do assunto de hoje. Inclusive, tem uma pergunta aqui, a pessoa também não quer que a gente fale o nome dela, mas assim, é acerca de divórcio, né? Questão de divórcio. Aí a pessoa pergunta o seguinte: existe o divórcio consensual e o não consensual? E a pessoa está perguntando qual a diferença entre o consensual e o não consensual, doutor? Na verdade, o divórcio, vamos tocar um pouco mais na questão do divórcio, né? O divórcio, ele tem três modalidades. Consensual, na verdade, são os três mais usuais, né? O consensual, o litigioso e o extrajudicial, certo? Essas três modalidades é o seguinte: consensual é quando as duas partes chegam ao final do relacionamento e diz, olha, é, Tiago, diz para Maria, chega lá, Tiago, diz para Maria, olha, vamos acabar o nosso relacionamento por aqui, a gente vai a um cartório formalizar lá o nosso divórcio, tu fica com uma parte desse patrimônio e você fica com essa outra parte do patrimônio, que pode ser o consensual feito no cartório, que é chamado extrajudicial, que eu estava falando, desde que não tenha filho. Porque se tiver filho, tem que ser judicial, tem que ser feito na justiça. Então, aí, automaticamente chegaram a um denominador comum, os dois, e foram à justiça ou a um cartório e formalizaram o divórcio. Se tiver filhos, aí tem que ir todo e qualquer forma, filho de menores, vai ter de toda e qualquer forma via judicial. Constitui um advogado da sua confiança, depois de constituir o advogado ou vai a um defensor público, vai e dá entrada. Já no litigioso, aí vamos lá, olha para Tiago, olha para Maria e diz, Maria, a casa vai ser minha. Maria disse, não, é minha. Mas não tem aquela que é tua, tal. E começa essa discussão e não chega ao denominador. Tem duas casas que poderiam chegar a um denominador comum, dizer, uma é tua, outra é minha, e estariam resolvidos. Mas como não consegue chegar a esse denominador, tem que levar até o juiz. É um divórcio litigioso, divórcio de briga, divórcio que vai ser resolvido através de uma decisão judicial, porque vai precisar do juiz chegar e fazer uma intervenção para evitar que isso se prolongue, perpetue e deteriore um patrimônio que foram constituído pelos dois. Às vezes tem filhos também que esses filhos já estão de maiores, tal, mas que eles poderiam ter esperança, mas vão deixando abandonado, tal. Pode chegar até um momento que a própria prefeitura venha tomar, porque não estão pagando IPTU, não estão pagando nada, então a justiça tem que fazer a intervenção. Então se chama divórcio litigioso quando há briga. E o divórcio consensual quando há feito na amizade, amigavelmente. Tá bom, a gente está conversando então com o doutor Gamaliel Marques, né? Eu acho que mais explicado do que isso aí realmente não pode ser. Inclusive, as pessoas estão perguntando aqui com relação à questão de dívida. A pessoa diz aqui, ó, dívida adquirida em união estável por um dos companheiros pode ser dividida com o outro, doutor? Veja só, a união estável, ela tem uma questão. Automaticamente, a partir do momento que você começa a conviver com aquela pessoa, o que aconteceu? Contraiu, a partir dali, para ela, uma comunhão parcial de bens. Agora, para trás, como eu já disse anteriormente, a pessoa chegou na relação de união estável e já devia 20 parcelas de um consórcio ou de um carro que tirou de financiamento. Aí o que acontece? Automaticamente, depois que se separam, tu vai ter que pagar, ficou faltando 10 parcelas para você pagar. Não, foi contraído lá antes da união estável. Então, essa contração não gera
obrigação. Agora, o que foi contraído a partir daquele momento que vocês passaram a conviver em união estável, traz sim, a partir dali, há entendimento nos tribunais que a partir dali uniu-se todo o patrimônio e automaticamente uniu também as dívidas. Não só foi os bônus, mas também traz os bônus. Essa é a pergunta de encerrar o programa de hoje, viu, doutor? Infidelidade no casamento gera o dever de indenizar, sim ou não? Veja só, é um assunto polêmico, né? Questão de infidelidade. A questão de fidelidade no casamento, olha, tem alguns tribunais que entra com dano, né? A pessoa já está entrando com dano moral, tal, e se você for olhar, já no Brasil afora há diversas decisões nas quais é aplicada a questão, sim, do dano moral. Isso já começa a ter uma corrente de juízes que já são majoritariamente e que já estão decidindo por esse lado. Então, tem uma parte dos juízes ainda conservadores que acha que não gera. Mas isso vai cair aí, a gente tem que saber, porque como isso vai com o decorrer do tempo, daqui a pouco a esfera superior vai tomar uma decisão em relação a isso também. A princípio, eu digo uma coisa, a infidelidade, você corre sim, um risco muito sério de pegar e pagar uma indenização, até porque hoje o dano moral, quando a pessoa abandona a noiva no altar, já existe. Então, não é o caso. Quando na hora que você se sentir que deve deixar aquela pessoa, porque não existe mais nenhum tipo de afeto, de relacionamento, é melhor que você se separe, para evitar uma briga futura, uma perca não só do patrimônio, mas também da qualidade de vida de vocês. Tá certo, a gente está conversando com o doutor Gamaliel Marques, o assunto não poderia ser diferente, né? Direito na rede social, hoje com o tema casamento, divórcio, e além do divórcio e o casamento, tem também a união estável e o concubinato. Doutor, fique à vontade, eu não sei se faltou alguma coisa mais para, eu diria, inteirar, né, esse assunto. O assunto está muito bom, né? Fique à vontade também para deixar aqui as suas redes sociais. Afinal de contas, é importante que as pessoas venham a seguir o doutor Gamaliel, tanto no Facebook como também no YouTube. Fique à vontade, doutor. Perfeito. Você pode me encontrar no Facebook, lá com Abreu Marques e Advocacia, pode acessar lá e vai lá e curta a página. Ou pelas redes sociais você pode entrar lá, Gamaliel Marques, e só colocar lá Gamaliel Marques no YouTube, você vai localizar e também registra-se lá no canal. E se você quiser também entrar em contato, você entra pelo e-mail advabreumarques@hotmail.com ou pelo telefone, pelo que é Zap também, o 99730 5819, que é um Zap, e a gente está à inteira disposição dos nossos internautas para que possamos fazer esse feedback, essa troca de conhecimento, e a partir desse momento, você querendo deixar registrado também aí já o próximo tema, deixa registrado, faz como a Gislaine fez, e a gente teremos o prazer de apresentar esse tema para você, porque é para você que a gente está fazendo exatamente essa programação, junto aqui, essa parceria comigo, com o nosso amigo Campos, aí no Agreste de Pernambuco e Cupira, e quero deixar um abraço para todas as redes sociais aí, para todos os canais que estão interagindo, para todos o pessoal do Facebook, aí do Agreste e do Sertão, e também fora de Pernambuco, que registramos também, registramos pessoas nos acompanhando. E para a semana, com certeza, não vou dizer qual o tema, porque não estou sabendo também, Campos também não estou sabendo ainda, mas está esperando de você aí essa decisão. Então, como a gente está esperando essa decisão de você aí, deixamos aberto e para a semana vamos estar aí juntos com vocês. Né? E eu deixo agora, nesse momento,
para todos das internautas, e para meu amigo Campos, um abraço bem fraterno, junto para meu amigo Josival também, aí de radialista grande da região de Cupira, um grande empresário também que se dedica a vida a fazer, na verdade, com que o povo cupirense e a região tenha um progresso também para que possa melhorar essa qualidade de vida. Então, um abraço para Josival Ricardo aí e a todos vocês e boa noite. Bom, eu só quero agradecer ao doutor Gamaliel, desejar também uma ótima noite e uma boa viagem, já que o doutor Gamaliel amanhã está indo a Brasília, né, tratar de assuntos diversos, né, doutor? Boa viagem e até a segunda-feira que vem. É isso aí. Vamos lá tratar de alguns assuntos necessários, diversos, na verdade, jurídicos e outros também de cunho pessoal, mas, com certeza, na volta não, eu já queria ver se no meio da semana já estava estudando o tema para a gente discutir na segunda-feira. Eu espero de você, internauta, aí, essa decisão. Um abraço aí. Bom, a decisão então fica com você, a live vai continuar, evidentemente, aqui postada tanto no YouTube como no Facebook, e conforme disso, o doutor Gamaliel Marques escolha o assunto, o tema da próxima segunda-feira. Tenham todos uma ótima noite, obrigado pelo carinho, um grande abraço, doutor. Idem.